Olá, irmãos, graça e paz. Esse vídeo aqui eu já estou gravando direto, continuação direta do vídeo anterior, tá bom? Espero que você tenha vindo do vídeo anterior. Agora nós vamos falar sobre como estabelecer a doutrina, que é a palavra digna de toda aceitação, que muitos se rejeitarem vão se dar mal, estabelecer na prática. E aqui é uma fala mais natural eu digo, mais usando mais a consciência. Não tem textos para ler agora. Eu já li o texto no primeiro estudo. Então é o seguinte: primeira coisa é conhecer a verdade. Você conhece a verdade e ela liberta. Isso em todos os sentidos. Tem que tomar cuidado sobre o primeiro vídeo. Eu vou acrescentar aqui uma questão sobre o primeiro vídeo, que no primeiro capítulo e no último capítulo de 1 Timóteo, ele está falando para Timóteo sobre a doutrina de Cristo que tem que ser estabelecida, que é a palavra digna de toda aceitação, e que tem que ser pessoas de coração puro, um amor sem uma fé sem hipocrisia, e como é que ele fala? Uma pessoa de coração puro, uma fé sem hipocrisia. Esqueci o outro termo. Não rejeitando a boa consciência. Ele fala 2 vezes isso na carta. Então, no primeiro capítulo ele fala disso, e no 6 ele também fala: olha, se alguém não obedece essa doutrina, é infatuado. Essa pessoa é mau. Alguém pode querer usar o contexto para desviar o assunto. No capítulo 1, por exemplo, Paulo está falando do judaísmo. Pode ver claramente que ele está rebatendo o judaísmo lá. Eu não li os textos, não nesse vídeo, em outros eu li. No capítulo 6, Paulo está falando, os que rejeitam essa doutrina são pessoas gananciosas, pessoas que acham no evangelho uma maneira de ter lucro. E Paulo fala que sim, é uma fonte de lucro, mas lucro nesse sentido: você veio para esse mundo, você não trouxe nada e quando sair não vai levar nada desse mundo também. É uma frase que Jó usa. Então é grande fonte de lucro se for com a piedade, e não achar que você vai ganhar dinheiro e fazer tudo isso que se vê hoje, irmãos. Resumindo, vende livro, escreve, vai nas igrejas, vai cobrando, já fala antes que vai cobrar, que precisa de dinheiro, e já vai mercadejando toda a palavra de Deus, transfere dízimo, que é coisa pura e santa, para dinheiro, e torce a palavra e vai chutando tudo. É desses que Paulo está falando. Eu sei que tem pessoas que não conhecem, mas muitas vão conhecer e vão rejeitar. Essa briga aqui que eu tenho é desde lá do Japão. Já conversei com vários pastores frente a frente. Eu já cansei de ir em igrejas no Japão, irmãos. Vocês não sabem disso? Eu congreguei quase 8 anos em uma, mas depois eu passei a visitar várias, conversando diretamente com os pastores. Ninguém queria saber de 2 casas. Toca no dízimo, então você via a coceira no ouvido dele. Você via que ele não via, você percebia que ele não via a hora de você sair da frente dele. Porque eu tinha uma conversa estratégica, né, para chegar até ele e conversar. Mas tudo bem, uma experiência passada que talvez seja a briga atual também. Mas aí, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, está falando desses mercenários. Alguém pode querer desviar o assunto para falar, não, Paulo não está falando de resgatar presbitério, de tem que fazer isso. Não, Paulo está combatendo um lado o judaísmo e o outro lado os gananciosos. Mas é por causa disso mesmo que a doutrina de Cristo não é obedecida. Paulo deu 2 exemplos, não existe só esses 2 exemplos, pelo qual as pessoas não aceitam a palavra fiel, digna de aceitação, a sã doutrina. Entendeu? Então, como se estabelece isso na prática? Como eu disse já em alguns vídeos, vou repetir. Primeiro, a teoria, você conhece. Começa na mente de alguém, de alguns, e aí a palavra vai se espalhando. Depois, Deus vai levantando pessoas para colocar isso em prática. Por exemplo, se você é um pastor e está me ouvindo, e se você é um pastor que tem um amor de coração puro, uma fé sem hipocrisia e uma boa consciência, se você é irrepreensível e não sabia de tudo isso, está na hora de começar a fazer. Cristo pode te levantar como um presbítero, se você for ancião mesmo, pessoa mais velha,
Cristo pode te levantar como um presbítero e você começar na sua igreja. Não precisa um milagre acontecer. E através disso, você vai poder conhecer. Você tem que conhecer, né? As 2 casas, as 7 festas. E aí começa restaurando as coisas. É assim que começa. Vai começar como? Vocês não lembram de como foi as 2 casas de Israel para começar a ser conhecida? Hoje, pré-tribulacionista é aquele que mais se levanta contra as 2 casas. Sem razão, sem nada. Você só vê alguns pastores no YouTube falando que isso é heresia. Mas eles nunca vão explicar os textos. Quem foi que tentou explicar os textos? Quem foi? Vai lá explicar Efésios 2. Vai lá explicar Romanos 9. Todos aqueles textos do Novo Testamento que fundamenta a restauração de judeus e gentios por intermédio das 12 tribos. Vai lá tentar explicar. É impossível refutar aquilo. Então, essa linha, por ser já ignorante e por torcer a palavra de Deus em vários sentidos, ela ainda rejeita isso. Mas não são todos que vão rejeitar. Eu sei que muitos vão rejeitar, mas não são todos. Mas como nasceu a doutrina das 2 casas de Israel aqui no Brasil? Como está sendo pregado? Não começou com uma pessoa? Não estou falando que eu fui o primeiro a conhecer isso. Eu aprendi de um judeu, mas não começou comigo. E depois não foi indo para vários canais? E desses canais não acabou indo para as igrejas? Ou vocês acham que não tem igreja que prega isso? Tem muitas igrejas que pregam a doutrina das 2 casas de Israel corretamente. Já está na prática. Começou assim. Começa com 1, vai para 10, vai para 100, vai para 1000. Já está nas igrejas e muitas pessoas aceitam. Aliás, tem que ser tolo para não aceitar isso. Porque está escrito. Uma vez que for feita a exposição devidamente, corretamente, e a pessoa não aceitar isso, a pessoa não crê na palavra de Deus. A mesma coisa é com o presbitério. O nosso assunto, não vou dizer que uma coisa é mais importante que a outra. Tanto conhecer as 2 casas de Israel e as 7 festas e ensinar isso, aplicar isso para a igreja, é importante tanto quanto estabelecer ministérios na igreja. Aliás, pela ocasião atual, as 2 coisas têm que andar juntas. Porque se você for uma pessoa que tem a liberdade para ensinar isso na tua igreja, mas não obedece os outros princípios, vai dar legalidade para o diabo. O diabo vai ver que não tem ali os ministérios, o corpo não está funcionando como deveria. E uma hora ou outra, Satanás vai mexer ali. É por isso que outras doutrinas não são arrebatadas. Outras doutrinas más, que são infiéis, não são arrebatadas daquela organização, daquele corpo. Porque não tem bispo, não tem episcopo. Os ministérios não estão lá em atividade. Você sabia que tem membro de igreja que tem mais sabedoria do que o próprio pastor? Aí a pessoa, ela tem que vir pedir oração, porque ela vai ensinar o arrebatamento para a igreja. O arrebatamento lá no final, conforme é na Bíblia. Mas aí o pastor, ela conquistou o pastor. Aí ela vem, pede oração, faz todo aquele cuidado, todo aquele zelo para ensinar algo que é bíblico. E o pastor está lá olhando. Quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Não estou dizendo que isso é ruim. Não é boa a intenção do coração em fazer, boa a intenção do coração da pessoa em fazer isso. Mas veja bem, era para ser assim? Não era para o líder, para o episcopo, para o bispo estar ensinando isso para os ministérios, para eles ensinarem para todo o restante da igreja? Na prática era para estar acontecendo assim. Não era para a pessoa vir no YouTube aprender a palavra de Deus, aprender as 2 casas no YouTube. No YouTube, com um desigrejado. Não é assim que fala? Não era para fazer isso. A pessoa vem, aprende com você, um desigrejado, uma pessoa que se esconde atrás do YouTube, aí depois cata o que aprendeu com você e leva para seminário. Sabe como é que chama isso? Fé hipócrita. Porque depois fica falando que vida cristã não é vida de YouTube, como se a minha vida fosse escondida através do YouTube. Isso é hipocrisia. E é pastor solteiro falando isso. Hipocrisia pura. Deus me livre de andar com pessoas hipócritas assim. Agora pergunta se no ministério desses é obedecido o que a gente está estudando. Não é. E as coisas que são faladas de maneira sensatas são referentes às 2 casas de Israel, às 7 festas que aprendeu no YouTube.
É muita hipocrisia, irmãos. Graças a Deus a gente tem o Senhor que não é assim, né? E que vai recompensar cada um segundo as suas obras. Mas então, é assim que se restaura. O presbitério não vai ser outro caminho. Não vai ir por outro caminho. Deus vai restaurar assim. Eu estou restaurando isso. Ou vocês acham que eu estou fazendo aqui o quê? Um vídeo para ganhar monetização? Um vídeo para... porque eu não tenho nada para fazer. Isso é que eu estou falando é sério. Estou falando aqui, outro dia eu vou estar falando dentro de um lugar, se aceitarem a palavra. Porque se não aceitarem, eu não vou nesse lugar perder tempo. Eu alcanço quantas pessoas aqui? Irmãos, quantos pastores ministram as 2 casas de Israel e as 7 festas, e eu nunca precisei ter contato com eles. Nunca precisei ir lá visitar, me fazer de evangélico para ganhar os evangélicos. Nunca precisei disso. A minha palavra, que é a palavra do Senhor, alcançou essas pessoas. Tudo bem, se der para visitar, se um dia se encontrar, amém? É bom também. Mas a obra do Senhor tem funcionalidade total, por intermédio do celular, de internet, de computador, total. Porque essa palavra chega nas pessoas que estão congregando. Nem todo mundo tem o mesmo ministério. Será que eu posso exigir que você fique aí no YouTube ou no computador e que fique estudando horas? E que fique estudando, que não vá fazer outra coisa? Você acha que eu vou exigir isso de todo mundo? Não vou. É cansativo. Para mim é cansativo, mas prazeroso. É o meu trabalho. Então, irmãos, como foi com as 2 casas de Israel, com as 7 festas, assim vai ser com o episcopado. Só que, para restaurar ele, você vai precisar de realmente ser como Timóteo. Ter as cartas de Paulo ali na mão, e aí você vai ver quem é que está apto ou não. Eu poderia estabelecer isso. Por que eu não posso? Eu não sou membro do corpo? Eu não tenho o mesmo espírito que Timóteo tinha? Então quer dizer que é só Timóteo que pode fazer isso? Isso não foi escrito para ser ensinado para as igrejas? Só que tem que imitar o que está escrito. Não inventar, dar continuidade a coisas inventadas. Entendeu, irmãos? Então esse assunto puxa outro assunto, que é o assunto de entender a lei e a lei da exceção e a questão de imposição de mãos. Que aí eu vou dar continuidade sobre esse tema. Mas é basicamente esse o caminho, tá bom? Só de você estar entendendo isso, já se começa a restaurar. Renovação da mente. Não se conforma com esse mundo. Paulo não fala isso em Romanos 12? No mesmo contexto que ele está falando do corpo, que cada um tem a sua função? Então, tá tudo ligado. Renova a mente, renova tudo, não se conforma com esse mundo. Porque as igrejas estão conformadas com esse mundo. Você não pode ser assim, tá bom? Tem que andar de conformidade com a palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Vamos para o próximo estudo.